Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou um dos consultores aqui do Artia, né? Eu faço parte aqui da área comercial da EUAX Application, ok? Farei o webinar aqui hoje com vocês, né? Sobre o ágil aí versus tradicional, né? Qual que vocês vão escolher, qual que é a diferença dos dois. Esse será o tema explanado, ok? Primeiramente, vamos dar um start aqui, então, falando dos conceitos, né? Dessas duas metodologias. Então, o tradicional, né? Ele tem modelo de demandas aí, como o cascata, né? Quem gosta de termo em inglês aí, waterfall, onde há etapas programadas, certo? Então, ele é um processo sequencial aí, ele é focado sempre no resultado final, né? Normalmente não há aberturas, tá, para implementações ou mudanças mais bruscas durante o projeto, tá? Sempre que a gente fala aí de tradicional, então, né, vem sempre a palavrinha PMBOK, lá o pessoal sempre fala do PMBOK, que muita gente fala assim, eu utilizo aqui a metodologia PMBOK, a gente utiliza o método PMBOK. O PMBOK, ele é muito mais com a metodologia em si, né? Mas sim, ele é todo um manual aí de boas práticas, técnicas, né? E ferramentas para a montagem e execução dos seus projetos. Legal? Então, toda vez que a gente está falando de metodologia tradicional aqui, a gente vai estar falando de um escopo bem detalhado, de um cronograma completo, você ter o controle das mudanças, né? Custos e orçamentos, e um plano de projeto formal, né? Como, muitas vezes conhecido aí como TAP, né? O termo de abertura de projeto, onde você coloca tudo que vai ter dentro do projeto, ali já fica tudo declarado, isso geralmente pede uma aprovação também. Vamos lá, então no tradicional aqui a gente vai ter o papel, então, né? O que a gente vai ter dentro do tradicional? Papel de gerente de projetos, o papel de stakeholder, recursos, né? E para auxiliar você, né? Você vai utilizar ferramentas aí, por exemplo, como uma AWS, né? Ou uma EAP, o Gantt avançado aí, entre outros, ok? Na metodologia ágil, então, pessoal, o detalhamento do escopo, né? Diferente aí da tradicional, ela ocorre na evolução do projeto, né? Então, os desenvolvimentos dos processos são alinhados colaborativamente, né? Ela é uma metodologia mais flexível quando a gente fala em mudanças, né? Ele é concentrado sempre em um objetivo final, diferente um pouco do tradicional, que ele é focado no resultado como um todo, né? O ágil pode ser focado em apenas um objetivo final, uma parte dele, uma etapa, né? E um desses modelos aí, então, é o Scrum, né? Que consiste em uma receita de bolo, tá? A gente vai falar um pouco disso, por que é uma receita de bolo, um pouco mais à frente. Mas o que a gente vai sempre encontrar quando a gente falar da metodologia ágil, né? A gente vai ter uma visão mais macro do nosso projeto, né? Não tão detalhada. A gente geralmente o Scrum, por exemplo, ele não tem visão para custo e orçamento, não contempla dentro dessa metodologia esses dois casos aqui. O escopo, né, ele é definido a cada sprint. Então você tem uma sprint de 1 a 2 semanas, ali é feito o escopo do que vai ser feito naquela sprint e é aquilo. Né? Não é feito o escopo do projeto todo. Né? Ele vai ter um time box justamente porque ele tem esse tempo, né, para ser executado. E o time aí vai ser autogerenciável, legal? Aqui a gente vai ver algumas coisas diferentes, né, que tinha no tradicional. Então aqui você vai ver o Product Owner, o Scrum Master, a própria equipe, né, em si. Vocês vão ter dailies, né, sprints, alguns dos elementos aí que compõem essa metodologia. Legal? Então é isso, pessoal. Entendendo aqui um pouquinho por cima disso, né? A ideia do webinar não é falar justamente só sobre metodologia tradicional, a gente tem material para isso. Temos um material também somente sobre a metodologia ágil, tá? Aqui na verdade, assim, você conheceu as duas, né? E quer ver qual que escolhe melhor, qual que cabe melhor aí na tua empresa. Seria mais ou menos isso. Ou para quem está começando também, dar uma olhada nas duas, comparar e depois ir mais a fundo, tá? E existem várias metodologias aí no mercado, né, a serem aplicadas, né, entre ágil e tradicional. A gente vai focar então nessas duas. Então, eu vou focar aqui mais no cascata mesmo, né, e no Scrum aqui, que são uma das mais faladas aí, mais utilizadas no mercado, tá?
Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem aqui, né? Você que está acompanhando aí o webinar, então, qual metodologia, né, você escolheria? A tradicional ou a ágil? Então vamos lá. Imagina se você chega, por exemplo, o seu diretor e fala assim para o seu diretor: estou pensando em utilizar uma metodologia ágil aqui nesse projeto. O que você acha? Né? O que esse gestor seu responderia se você fizesse essa pergunta para ele? Quase 100% aí dos casos, ele vai ver essa pergunta aqui e vai falar assim: ágil, né? Logicamente. Afinal, né, hoje em dia, o mercado de trabalho que a gente vive hoje, todo mundo quer ser ágil, né? E o próprio nome dessa metodologia, ela remete à agilidade, rapidez, né? E além do mais, né, que é uma metodologia mais nova, né? Então, você vai fazer a metodologia ágil ou uma tradicional, né? A tradicional já acho que ela deixa uma metodologia mais antiquada, né? Então, ela, por ser nova, né, por ser ágil, ela é vista pelo mercado como uma coisa nova, uma coisa boa e que deve ser feita, né? Como se precisasse aí, por exemplo, superar as outras, né? Que não é o caso. Muitas vezes a gente escuta isso. A ágil veio para substituir, não é esse o caso, ok? Dito isso, né, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o ágil aqui, foi o que foi escolhido, digamos aí, na minha perguntinha aí. Qual que é a agilidade, né, dessa metodologia, certo? Da onde que vem aí essa palavra, ou melhor, né, o porquê ela é utilizada, né? Mudanças, pessoal. Sempre que você pensar em ágil, tá? Você vai pensar em mudanças. Pois é, a agilidade, né, que traz esse nome ágil aí, é a agilidade nas mudanças, ou melhor, a agilidade como elas são aceitas, tá? Aqui no Scrum, então, na metodologia ágil, a mudança ela é bem-vinda, ela é bem aceita, né, e ela é vista com bons olhos aí. E agora, né, dito isso, né, você continuaria com essa opção? Pensando aí nos seus projetos aí que se passa no dia a dia, né? Agora falou de mudanças, a gente optaria por essa metodologia, mas vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor cada caso, né? Onde elas são melhores utilizadas, e se de alguma forma aí, quem sabe a gente pode utilizar um pouquinho de cada, né? Agora a gente vai começar aqui com a nossa escolha aqui então, tá? Então tem o tradicional versus o ágil aqui. Eu já vou colocar todas as opções aqui, porque a gente vai falar meio que num contexto geral desses dois, tá? Eu coloquei o tradicional primeiro aqui, mas vou começar a falar do gestão ágil primeiramente. Por quê? A gestão ágil, pessoal, ela é uma receita de bolo, tá? Falando bem no Scrum mesmo, você tem que seguir, tá? Então é uma receita de bolo que você vai seguir, vai sair o bolo no final. Sem meio que saber o porquê das coisas, entendeu? É só seguir e no final vai dar certo. Basicamente seria isso. É aquele bolo de liquidificador, né, que você aprendeu a fazer com a sua mãe aí. Então é só jogar tudo lá dentro, bater, colocar na travessa, botar no forno que vai dar tudo certo. O Scrum seria mais ou menos isso, tá? O Scrum fala então que se você colocar aí toda a tua equipe no mesmo lugar, tá? Você deixa o Product Owner aqui em contato direto com a tua equipe, ok? Você faz uma gestão visual desse andamento com o Kanban aí, por exemplo, né? Você faça também as reuniões diárias, né, conhecida como a daily, e mantenha equipes pequenas, tá? De 5 a 9. Essa é a receita aqui, então, do Scrum, tá? Ele não fala, por exemplo, por que tem que ser assim, né? Mas ele diz que se você fizer isso, você vai chegar no objetivo mais rápido. Legal? Esses pontos que existem no Scrum é para evitar um dos maiores problemas quando a gente fala de projetos, sabia? Pois que é, né, a comunicação. Né? Por isso ele pede para deixar a equipe toda no mesmo lugar. Né? Já ter uma equipe reduzida, ele estipula ali que de 5 a 9, né? Eu já fiz algumas perguntas referente a isso, o pessoal sempre fala, tentaram com uma equipe maior, não deu certo, assim, os canais de comunicação ficou menores, de 5 a 9 é o perfeito, então eles mantêm a equipe dessa forma. E pedem para deixar todo mundo ali, então, no mesmo lugar também, né, ter essa parte da equipe resolvida, né? E que os tópicos, né, que estão aqui à frente seria mais ou menos isso. Então, se você seguir isso aqui, você já está fazendo
gestão ágil aí, tá? Assim, se for preciso, né, fazer mudanças aí, elas serão percebidas com antecedência, tá? Se você seguir essa receita aqui. E as ações, então, para corrigir eventuais problemas, né, serão realizadas de forma mais eficaz. Como a comunicação está bem próxima, né, então você está colocando todo mundo no mesmo ambiente, isso pode ser resolvido mais rapidamente do que o tradicional. Vamos pensar um pouquinho num projeto tradicional aqui. Você tem que mudar algum requisito, alguma coisa dentro do escopo, né? No tradicional, você teria que documentar isso, você ia ter que mandar tudo para uma aprovação, enfim, ia demorar, né? Aqui no Scrum, você veria essa mudança e você vai conversar com o pessoal, não, beleza, a gente vai mudar. Você coloca na próxima sprint, enfim, vai ser mudado, vai ser feita essa alteração, né? Como eu disse lá atrás, a mudança aqui, ela é sempre bem aceita, tá? Agora eu volto a perguntar para vocês, né? Seria uma boa metodologia aí para quem lá no começo foi falar aí que ia utilizar a metodologia ágil, por exemplo, teu coordenador aí, e pelo nome aí, é lógico, ele falou, claro, pode usar, fica à vontade, né? Legal. E quando que a gente vai utilizar então a metodologia tradicional? A gente viu aqui um pouco do ágil, vou falar agora sobre a tradicional. Essa primeira palavra que consta aqui, ela é muito importante, tá? Porque a metodologia tradicional, ela sempre será utilizada quando a gente busca previsibilidade, ok? Que não acontece, por exemplo, no ágil, que ela aceita as mudanças, né? Então, o tradicional, você constrói e arquiva todas essas informações e que assim torna uma metodologia mais um pouco burocrática mesmo, tá? E ela é até vista às vezes, muitas vezes, como uma metodologia mais lenta, tá? Então, para a gente determinar aí projetos, né? Como projetos como um prédio, por exemplo, um navio, ou qualquer outro tipo de projeto que seja mais consolidado, né, e que não tenha uma complexidade aí, como tecnológica, por exemplo, será mais fácil você utilizar a metodologia tradicional. A metodologia tradicional, ela é conhecida aí como preditiva também. Você utiliza quando busca uma previsibilidade, né? Seja ela em prazo, em custo, em recurso. Então, você vai utilizar ela porque desde o início você já vai montar o teu projeto, você vai montar o teu escopo, então você vai definir desde a data de início a data de término do teu projeto, né? Você vai montar um cronograma aí e tal. Pessoal, aqui, né? Cada um delas foi criado com um objetivo, né? Então, os ágeis aí, né, foram criados essencialmente para a criação de software, né? O ágil, ele nasceu com essa necessidade, né? Então, o software tem uma complexidade maior, então se utilizar uma gestão tradicional aí, você vai ficar muito apegado a detalhes e tal, então não é bem viável, por isso se trouxe uma outra metodologia, né? Diferente de uma construção, por exemplo, você consegue começar lá do meio e depois ir montando o restante das partes, né? Então você vai montar um software de vendas aí, a primeira coisa que você vai fazer é justamente a tela lá de onde o cara vai vender. Depois você vai fazer uma tela de cadastro, depois você vai fazer um dashboard, enfim, né? Eu gosto sempre de passar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, um exemplo, né? O cliente te pede aí um CRM, né? Para quem trabalha com software. E esse CRM ele quer que valide o CPF automaticamente do cliente, né? Então você pode colocar lá, você vai montar lá um MVP para ele lá, você pode colocar um simples cadastro lá e o validador, né, do CPF. É lógico que por ele ser um CRM, o cara vai querer um funil de vendas, né? O cara vai querer metas, enfim, tudo isso faz parte do CRM. Mas nesse momento ainda não é o principal objetivo, né? O cara quer que coloque o CPF e valide. O restante você vai montando, né? Agora, uma construção, por exemplo, você não pode começar a construção pelo reboco, né? Primeiro reboco, depois bota tijolo. Não faz sentido. Então, quando se busca esse tipo de previsão, assim, certas coisas a gente não pode tirar da ordem, né? Voltando aqui um pouquinho, então, olhando, né, a gente falando desse lado, até parece meio óbvio, assim, que tudo que for ligado a uma construção, engenharia ou qualquer outro tipo de projeto, né, consolidado, vai pelo tradicional, né? E o software pelo ágil. Fica meio na cara isso aí para vocês, né? Ou projetos aí de criação, também marketing, agência de desenvolvimento e tal. O que fica a pergunta aqui para nós agora é que se a gente pode utilizar, então,
técnicas ágeis em projetos tradicionais, certo? E sim, tá? A resposta para essa pergunta é sim, você pode sim utilizar, por exemplo, ferramentas, né, que é utilizado dentro da gestão ágil ou até mesmo técnicas para melhorar aí os projetos tradicionais. Isso vai caber aí do gerente de projeto. Por exemplo, uma questão bem legal aqui é as reuniões diárias que é feito pela metodologia ágil, né? Você pode melhorar muito mais a comunicação da tua equipe aí se você conseguir reunir o pessoal todo dia. Então vamos lá, você vai começar, você trabalha com a construção aí de uma casa. Poxa, ruim, não posso trabalhar com ágil e tal, mas ok, mas todo dia de manhã a gente parar para conversar com o pessoal, né? O que foi feito ontem, o que tem para a gente fazer hoje, qual que é a previsão, como é que está o andamento, vocês estão sentindo alguma dificuldade. É uma ferramenta utilizada no ágil, né? Você pode tranquilamente utilizar ela no tradicional, certo? Outra coisa também é a montagem, por exemplo, aí de um quadro Kanban. Por que não ter um Kanban aí da sua obra, né? Ao invés de você acompanhar tudo através de um Gantt, por exemplo, né? Então você vai ver uma série de linhas, você está vendo lá somente datas e tal. Você pode fazer um Kanban, você pode olhar e saber tudo que tem pendente para fazer naquela etapa do projeto. Então é mais uma técnica aí que você pode utilizar de outra ferramenta. É isso então, pessoal. Falamos aqui das duas abordagens, né? Mas existem várias outras abordagens aí, né, pessoal? Qual que é o indicado, né? Falando sobre PMBOK, falando sobre Scrum, né? O ideal seria aí vocês terem, no mínimo, né, conhecimento aí sobre o PMBOK, tá? Como eu disse, ele é muito mais do que só uma metodologia, então é todo um manual de boas práticas, né? O ideal é que você leia pelo menos uma vez aí o PMBOK para poder entender tudo que consta dentro dele, né? E a ideia aqui não é que você aplique, por exemplo, o PMBOK em todo o seu projeto. Quem às vezes conhece o PMBOK, vai começar a fazer um projeto tradicional, ele quer utilizar o livro inteiro, quer fazer gestão de risco, quer fazer plano de comunicação, e às vezes nem tudo que está lá dentro é necessário, né? Você não precisa utilizar tudo e em todo e qualquer projeto, né? Mas ter conhecimento é sempre bom, que o tradicional ele te fala, ele te explica o porquê das coisas. Então isso é bem legal. Lembrando aí, né, que para uma ideia assim que a gente sempre passa aí pro gerente de projeto que procuram a nossa ferramenta aí, né? Para quem tem só o martelo, né, pessoal, até o parafuso aí vira prego. Então vamos aumentar aí a nossa caixa de ferramentas, né? Conhecer um pouco mais de outras metodologias, testar algumas técnicas de outras metodologias. Isso é muito bom. Quanto mais diversificado você for, você se diferencia no mercado de trabalho, né? Outro ponto aqui que é interessante falar dessas duas metodologias aqui é você não começar a fazer paralelo quando você estuda as duas, tá? Por exemplo, você vai confundir o Product Owner com o patrocinador, com o gerente do projeto, vai confundir com o Scrum Master, não é bem assim, tá? Então você pode sim, né, utilizar técnicas ágeis aí em projetos tradicionais, mas não confunda aí as nomenclaturas, isso aí pode ser que te confunda, porque afinal cada um é associado à metodologia. Não mistura as coisas aí que pode complicar para você. Vamos abrir um pouquinho do Art então. Primeiramente, para falar um pouquinho do Artia, né? Como eu disse, sou consultor aqui especialista na ferramenta Artia. Então, a Artia é uma ferramenta de gestão de projetos. Vou abrir na página aqui, ó, tá? Vocês podem acessar aí, para quem não é cliente, né? Acessa o artia.com, ok? E clica aqui, ó, em teste gratuitamente ou aqui em comece grátis, tá? Vai te pedir um cadastro bem simples, nome, telefone, o seu e-mail e tal. Você vai criar um login ali e você vai cair dentro da ferramenta. Você vai cair basicamente nessa tela aqui, ó, a tela do dashboard, tá? Ele não vai ter projeto aqui, não vai ter atividade, não vai ter equipe, né? Vai estar em branco. E você vai clicar no botão que vai estar escrito aqui, criar projeto. A partir daí você já começa a criar o seu primeiro projeto. Legal? Ferramenta bem fácil de usar. A ferramenta contempla essas duas metodologias aqui.
Então fiquem à vontade para testar. Quando você entra na ferramenta, ela libera no modo mais completo durante 5 dias. Aí geralmente o consultor entra em contato para saber o motivo, né, que procurou a gente, está procurando para a empresa e tal, enfim, e a gente consegue estender por mais 5 dias, então você utiliza 10 dias aí a ferramenta, tá? Tem diversos tipos de planos, você pode utilizar você mesmo para um usuário, tem planos para empresas aí com plano business também, grandes empresas no plano enterprise, enfim, é bem diversificado, tá? Mostrando um pouquinho então da metodologia ágil aqui dentro do Artia, tá? Então, ó, eu tenho minha Triview aqui, eu separei 2 grupos de trabalho aqui, tá? Um ágil e um tradicional, justamente para separar os meus projetos. Queria te mostrar um só aí do ágil e o outro só do tradicional. Então, criei um projeto aqui, ó, Flux CRM, né? Era um nome antigo de uma ferramenta de CRM que a gente tem aqui. E a gente dividiu aqui em sprints, então eu tenho a sprint 1, sprint 2, sprint 3 e eu tenho o backlog ali. Legal? Selecionando esse projeto, vindo aqui em atividades Kanban, aparece o meu Kanban aqui, tá? Então, o que é o Kanban? O Kanban ele é um quadro online, você já deve ter visto aí, às vezes no vidro de empresa, um quadro, enfim, aquele quadro onde o pessoal vai colocando os post-its. Aí terminou uma coisa, ele pega o post-it daqui e passa para o lado de lá, certo? Qual que é a ideia aqui? É fazer isso online, né? Então, cada coluna dessa aqui são as situações das minhas atividades, tá? Cada card desse aqui é uma atividade minha. Então, eu tenho aqui o Sprint Backlog, que é tudo que ficou para a gente fazer dentro dessa sprint, certo? Quando eu vou começar a executar uma atividade, eu vim aqui e arrasto essa atividade para codificação, perfeito? E aí o teu desenvolvedor vai lá, vai executar. Para quem trabalha com marketing ou agência, vai utilizar dessa forma aí também, né? E só que daí, por exemplo, vai ser de codificação. Então ele vai passar primeiro para arte, depois da arte vai para avaliação, depois vai para correção. Então vocês podem personalizar essas colunas aqui, ok? Você cria o seu fluxo aí de trabalho, legal? O que eu acho interessante é que cada área pode trabalhar com uma visão. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma visão de demandas de desenvolvimento. Então, essa visão aqui é para todo mundo que trabalha dentro do desenvolvimento. Então, ele passa do sprint backlog para codificação. Depois que ele codificou, ele passa do pronto para o teste. Beleza. Daqui em diante, ele já não faz mais, ele já não mexe mais. Por quê? O pessoal da qualidade utiliza outra visão. O pessoal da qualidade, ó, a tarefa que eu joguei lá pronto para teste está aqui, ó. Está aqui em metas. Então o pessoal da qualidade vai testar aquele requisito que o desenvolvedor fez, ele vem aqui e arrasta para teste. Ok? Fez o teste, ok, encontrou algum bug, ele joga aqui para bug. Perfeito? Ele jogando para bug, o camarada que está lá na visão do desenvolvimento vai encontrar a atividade aqui, ó, em bug. Ele vai arrastar de novo lá para a codificação, vai codificar, vai corrigir o bug e vai mandar de novo para o teste. O cara da qualidade aqui vai receber de novo, vai passar para o teste, os testes estando ok, ele passa pronto para o deploy. Beleza? Então você consegue trabalhar com 2 áreas diferentes. Eu estou trabalhando com o meu desenvolvimento, estou trabalhando com a minha qualidade aqui, eu consigo dar nome às situações, eu consigo dar fluxo ao meu trabalho bem facilmente, tá? Falando um pouquinho sobre o Kanban mesmo, tá? Eu consigo dar play numa atividade, né? Então eu consigo saber quanto tempo meu colaborador fez o apontamento de horas nessa atividade aqui, ok? Eu consigo inserir comentários aqui. Então, por exemplo, está em teste aqui, o cara já pode ir colocando aqui, por exemplo, lá encontrei bug no valor quando colocado em dólar. E dá um comentário aqui. Legal? Isso fica registrado dentro da atividade. Tá? Quando for para bug, por exemplo, a pessoa pode olhar aqui, depois de corrigido, ele pode vir aqui, por exemplo, colocar corrigido. O legal é que tudo isso aqui fica arquivado dentro da própria ferramenta, tá?
Para o pessoal, às vezes, do desenvolvimento, não é tão necessário a pessoa receber essa notificação de desenvolvimento, mas quem trabalha com marketing ou até mesmo quem trabalhar com a metodologia tradicional aí, todos esses comentários feitos dentro da atividade, a pessoa recebe um e-mail com o link dessa atividade e o que você escreveu dentro do comentário. Digamos que a pessoa está lá na hora desenvolvendo, ela não vai entrar no Artia para ver a tua resposta, mas ela recebeu o e-mail. Ela pega e dá um responder no e-mail, a resposta vai automaticamente para a atividade também. Então, essa resposta não fica perdida dentro de um chat, de um comunicador, né? Ela fica dentro da ferramenta, você sabe que o que foi conversado foi o que está ali dentro daquela conversa. Então, tem uma rastreabilidade muito grande aqui. A parte do tradicional, deixa eu só arrastar a barrinha aqui. Eu vou mostrar para vocês esse daqui. Então, selecionei o meu projeto aqui, atividades Gantt avançado. Então, quando a gente fala de tradicional, de metodologia cascata, é dessa maneira que aparece aqui. Tá? Ó, tá vendo que ele está bem em cascata mesmo? Aqui está um pouquinho ruim da gente ver. Deixa eu tirar algumas coisas aqui que eu não preciso. Início real, término real, esforço real. Tirar algumas colunas aqui. Aí, ó. O que fala que é cascata, né? Porque ele vai caindo aqui, uma atividade sendo sequenciada depois da outra, tá? O interessante disso aqui é que, por exemplo, aqui eu estou vendo o projeto, né? Digamos aqui o gerente de projeto está montando o projeto. Ele montou o projeto, agora o pessoal vai executar. Ele pode executar pelo Kanban. As mesmas atividades que você criar aqui no Gantt, as que estão no Gantt é o que vai aparecer no Kanban. Tá? Então você pode trabalhar com duas metodologias dentro da ferramenta tranquilamente. E querendo ou não, assim fica bem mais visual para o teu colaborador, né? Principalmente para que ele quer fazer apontamento de horas, é perfeito. Você dá o play aqui, arrasta para em andamento, terminou, você flaga aqui, ele já passa para encerrado, fica muito mais fácil. Legal? A ferramenta ela é bem completa, né? Então você consegue aqui organizar os seus projetos para o cliente, que é da maneira que eu estou fazendo aqui, ó. Então cada pasta aqui é o nome de um cliente meu. Dentro da pasta eu coloco o nome dos meus projetos que eu estou executando para ele, né? Então você consegue fazer a gestão da sua equipe, você consegue fazer a gestão dos seus projetos, organizar suas atividades, né? Você consegue criar filtros aqui também, tá? Posso criar novas visões aqui. Ele é para ser um software bem dinâmico mesmo, tá? E ficar prontinho aí para vocês testarem. Legal? Pessoal, agradeço a presença de todos, foi muito bom ficar aqui com vocês, passar um pouquinho dessa diferença entre as duas metodologias, né? Legal? Um abraço a todos, pessoal.